Então, tá, posso começar? Então, tá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Gabriele, eu sou membro do Gerima, sou bacharel em Relações Internacionais pela URGS e sobre o minicurso sobre Relações Internacionais e Meio Ambiente, ele é organizado pelo Gerima, né? Várias pessoas aqui que vocês estão vendo, esses rostinhos são participantes do Gerima. Esse minicurso é vinculado ao programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS também. E a gente está contando hoje com uma convidada muito especial, né, Cristina Inoue. Nós também ficamos muito felizes com o interesse de vocês pelo minicurso, foi uma demanda maior do que o esperado. Nós vimos que há vários alunos de várias universidades do Brasil, em diferentes estágios da graduação ou da pós, e o que demonstra uma grande procura pelo tema, né? A questão ambiental entrou definitivamente na agenda política global nesses últimos anos e nós achamos que é essencial para os profissionais, principalmente das relações internacionais, que entendam sobre ela. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Cristina Inoue, que se disponibilizou a estar aqui com a gente. Mesmo que seja uma fala breve, a gente já está muito feliz com isso. Eu também gostaria de agradecer a equipe do Gerima, que ajudou a organizar o minicurso, que está aqui com a sua presença. E agora eu vou convidar a Alice para fazer uma breve apresentação do Gerima. Bom dia a todos e todas. Eu sou Alice, sou membro do Grupo de Pesquisa em Relações Internacionais e Meio Ambiente. O grupo foi fundado em 2019 pela nossa coordenadora, a professora Verônica Corbi Gonçalves. Os nossos encontros ocorrem de uma vez por semana, de forma online, sempre no mesmo horário deste minicurso, das 10h30 ao meio-dia. E para fazer parte do nosso grupo, é preciso obedecer duas regras. A primeira, então, é participar de todas as reuniões, e a segunda é desenvolver uma pesquisa que se encaixe em alguma das linhas de pesquisa do nosso grupo. As linhas vocês podem conferir lá no site do Gerima, na parte de apresentação. Nesse sentido, nas nossas reuniões, a gente desenvolve diversas atividades. A maioria delas envolve, então, falar como está sendo o desenvolvimento, o andamento da sua pesquisa, seja ela de iniciação científica, de TCC, uma dissertação ou uma tese, e todo mundo pode opinar sobre o que você apresentou depois. Nós também debatemos textos, comentamos sobre o que acontece em política internacional, trazemos convidados para conversar com a gente sobre algum assunto que a gente quer entender mais, e a gente também colabora com as organizações da sociedade. Como, por exemplo, no ano passado, a gente ajudou, então, o Conselho Nacional de Direitos Humanos a realizar as missões de mudança climática, de justiça climática, desculpa, e esse ano também a gente ajudou a elaborar a cartilha Pessoas Indígenas LGBTQIAPN+, e a luta por justiça climática, um lugar na mesa de negociação, que foi lançada no acampamento Terra Livre esse ano em Brasília. É um ambiente onde a gente aprende muito, onde a gente consegue ver o avanço dos trabalhos dos colegas e a gente conhece pessoas muito bacanas. Modéstia à parte. Tá, muito obrigada, Alice. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Gerima, é só entrar no site www.urgs.com/gerima, que aí vocês encontram alguns materiais e alguns eventos que a gente participa e que a gente realiza. Então, mais sobre o curso. O objetivo dele é tratar sobre questões ambientais e climáticas nas relações internacionais e fomentar a pesquisa e o estudo nessas áreas. Mais algumas informações. Ele está dividido em 3 encontros, né? Esse aqui é o primeiro. Sempre vão ser às quartas, às 10h30 até aproximadamente meio-dia, né? Não sei, a gente vai vendo. E semanalmente vocês vão receber um e-mail com o link para o encontro e uma leitura sugerida. E nessa semana a gente também vai enviar um formulário que a gente vai pedir algumas informações para estruturar melhor o dia 3, né? Que é sobre as pesquisas. E é muito importante que vocês preencham para que ele seja mais dedicado ao que vocês querem. Então, sobre as perguntas, a gente vai estar sempre acompanhando o chat, então vocês podem ir escrevendo elas enquanto as professoras falam.
E depois, nos 30 minutos finais, nós vamos ler todas as dúvidas e as professoras vão responder da forma que elas puderem. Eu também quero lembrar que esse é um curso introdutório, então não fiquem com vergonha de perguntar qualquer coisa, sabe? Pode ser uma dúvida bem básica que tá tudo certo, sabe? E em relação aos certificados, terá direito ao certificado de 6 horas de participação em minicurso os alunos que tiverem estado nos 3 encontros e que fizerem a avaliação final que a gente vai enviar depois do terceiro encontro. E nós também vamos fazer a lista de chamada a cada encontro para controlar a presença e a avaliação, como eu disse, vai ser encaminhada no final do curso. E vocês terão um prazo de 1 semana para completar. Então tá, agora eu convido a professora Cristina a começar a aula. Ela é professora associada do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e atualmente está lecionando na Universidade de Radboud, nos Países Baixos. É graduada em Relações Internacionais pela UNB, possui mestrado também em RI pela UNB e em Development Studies, Politics of Alternative Development Strategies pelo Institute of Social Studies nos Países Baixos e doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela UNB. Ela também já atuou na Universidade Estadual do Colorado, na Universidade das Nações Unidas, na Alemanha. Ela desenvolve pesquisas relacionadas às temáticas de política ambiental global, com foco em biodiversidade, cooperação internacional para o desenvolvimento, Amazônia, governança global, sociedade civil e redes transnacionais. Bastante coisa, né? Então tá, muito obrigada, prof. É uma honra te receber aqui. Pode começar, então. Bom, ou melhor, bom dia, todas, todos e todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite do Jerime, da professora Verônica. É uma honra, um prazer estar aqui. Tentei preparar alguma coisa engraçada. Eu posso dizer assim que eu sempre penso assim, não, tudo bem, eu já dei essa aula várias vezes. Aí, quando eu preparo, eu sempre fico com o meu coração meio batendo forte. Então, se eu fizer, eu também não sabia, assim, com certeza o que abordar, então se forem coisas que vocês já sabem, vocês me interrompem, perguntem. Se estiver muito corrido ou muito devagar, vocês também podem me interromper. E também eu vou compartilhar minha tela, então talvez eu consigo vê-los, mas talvez eu tenha que olhar meio de lado, porque a minha apresentação ela fica, sei lá, não ficou direito no computador da frente, só na tela que está do meu lado. E tinha umas coisas que eu tinha preparado que elas iam entrar uma de cada vez, mas como eu só venho em PDF, aí a tela vai entrar inteira. Então a gente vai lá, vamos. Então, obrigada pelo convite. Eu vou começar. Vou tentar, então, com o primeiro compartilhar minha tela, que agora eu não estou mais vendo onde está aquele comando. Ai, meu Deus, só um pouquinho. Achei. Tudo isso porque a gente ensaiou, né? Mas tudo bem. Janela. Deu? Bom, deu. Bom, então tá bom. A gente vai falar, então, de política ambiental global a partir da ótica das relações internacionais e ciência política. Gente, apareceu? Tá desapareceu daí, né? Agora desapareceu. Gente, que doideira. A gente não testou isso, né? De passar para frente. Ai, gente. Bom, eu acho que desapareceu tudo. E agora? A gente está vendo como se tu estivesse apresentando a tela do Meet. De repente, e agora? Para de compartilhar e começa de novo. Tá, então vamos de novo. Para de compartilhar. Parou ou não? Parou. Tá. Selecione uma guia para compartilhar. Janela. Ok. Gente, essa tecnologia...
órbita, selecionei, compartilhei. O Certo? PDF. Isso. E agora, Vai, apareceu? calma. Apareceu. Aham. E agora? Ok? Virou? Aham. Sim. Tá, então, essa foto, eu não sei, alguém conhece essa foto, assim, já está escrito, né? Era para aparecer a foto, mas tudo bem. Mas essa é uma foto que foi a primeira imagem tirada da órbita, do planeta Terra a partir da órbita lunar, em agosto de 1966, né? E é uma foto simbólica, assim como essa foto seguinte, que eu espero conseguir. Não está passando. Ai. Ups. Essa foto, que também foi tirada da Apollo 17, já nos anos 70. Mas mais ou menos o significado dela e dessa época, do final dos anos 60 para os anos 70, e quando essas primeiras imagens do planeta Terra começaram a ser divulgadas, né, principalmente nos países do chamado, que a gente hoje chama no norte global. Mas essa visão contribuiu para uma formação ou para reforçar uma consciência que já tinha começado ali nos anos 60, quando uma série de alguns acidentes ambientais graves, né? E também quando a ciência da ecologia começa a mostrar as interrelações entre os comportamentos, os sistemas econômicos e a degradação de ecossistemas, algumas obras como a Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, o relatório do Clube de Roma sobre os limites do crescimento. Então, uma série, né, essa imagem associada a uma série de obras, e mais também a criação das Nações Unidas, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a Unesco, né, como um espaço do encontro de cientistas e tudo mais, começando a pressionar, a partir das Nações Unidas, para a politização de questões ambientais globalmente, que vai, a partir de todas essas pressões, então, é realizada em 1972 a Conferência de Estocolmo sobre Desenvolvimento Humano. Então, para as relações internacionais, isso é um marco histórico de um reconhecimento de que questões ambientais não são só circunscritas à arena doméstica, que são problemas internacionais e que não só as pessoas, os cientistas estavam preocupados, mas que os países teriam que se preocupar. Então, tem alguns estudos que mostram, então, a importância da comunidade científica, da sociedade civil organizada e a existência de uma arena internacional, como as Nações Unidas, como um espaço de politização. Porque sem esse espaço de politização, dificilmente os governos ou a iniciativa privada se engajariam em questões ambientais, já que todas elas significam custos políticos e sociais de responder. Então, e para o estudo das relações internacionais, então isso foi bem importante, esses três, né? Questões científicas, os cientistas, as obras, a imagem da Terra e essa consciência do planeta Terra e da fragilidade da vida na Terra, e que tudo começa a caminhar junto. E aí vem a Conferência de Estocolmo de 72. Gente. E a Conferência de Estocolmo de 72, onde houve muito conflito entre os países do hoje chamado Norte Global e do Sul Global, porque os países do chamado Sul Global naquela época diziam que que até hoje ainda existe às vezes essa desculpa, que os problemas ambientais são problemas de países ricos e que tudo era uma desculpa para interromper o crescimento, o desenvolvimento dos países pobres. Então, essa foi o que acontecia naquela época. Mas, se a gente pegar os indicadores assim, dos crescimentos da economia no século XX, por exemplo, que cresceu 20 vezes,
e quanto no intervalo de 5 a 10 anos, mais de 7 trilhões de dólares. E mais como de 65 a 2005 a economia dobrou e depois dobrou novamente, e como os países industrializados ricos, que realmente, pelo crescimento econômico, estavam pressionando os sistemas da Terra, esse é um fator, e aí havia uma parte, o Clube de Roma dizendo, mas se isso continuar com esse crescimento, por isso chamava os limites do crescimento, e aí a questão do crescimento populacional, que era onde os países em desenvolvimento criticavam os países desenvolvidos, dizendo, bom, os países não tem como, ou melhor, o crescimento populacional vai exceder a capacidade dos sistemas de oferecerem riqueza ou prosperidade para todos. Mas se vocês virem, né, que a economia mundial cresceu 20 vezes, a população mundial cresceu só 4 vezes. Então, assim, claro que não era uma bomba populacional o problema, né? O problema realmente tinha a ver muito mais com os limites do crescimento. Então, esse era mais ou menos o contexto do debate naquela época, dos anos 70, e hoje, se a gente pensar bem, ainda continua. E então, nas relações internacionais, com a Conferência de Estocolmo e esse reconhecimento de que não era um problema só doméstico, mas internacional, começou a se configurar, ou tentar se conceitualizar o que é a questão ambiental a partir das relações internacionais, né? Então, algumas coisas que a gente já sabe, como a degradação de ecossistemas, os seus componentes, alterações do sistema Terra, hoje isso está muito mais premente com a mudança do clima, com a questão dos oceanos e também a questão da camada de ozônio, por exemplo, né? Mas também como todos esses problemas têm impactos adversos para as populações humanas e também não humanas, né? Então, mas aí, assim, a definição oficial, entre aspas, de uma parte da literatura de relações internacionais e meio ambiente vai dar muito mais ênfase a esses impactos que eles chamam adversos nas condições econômicas, demográficas, sociais da vida e saúde dos seres humanos. Ou, então, percebidas como seres humanos como sendo contraditórias, ou em conflito com valores estéticos e morais, mas sem tantas consequências práticas, ou seja, a natureza, entre aspas, valorizada por si só, porém ainda a partir de uma ótica do ser humano. Então, o meu próximo slide, na verdade, era uma provocação, né, em que medida essa definição, ela é uma definição ainda antropocêntrica, né, que defende algo ligado sempre aos impactos nas populações humanas. O outro extremo, que talvez seja essa visão que eles chamam mais de estética, ou da natureza como um valor em si mesmo, que vem do preservacionismo norte-americano, que é a dos parques, né, que às vezes são visões chamadas de ecocêntricas, em que a natureza, sim, tem um valor central, mas, porém, ainda reforça as dicotomias sociedade e natureza, que a gente vai contestar, e eu acho que nesse curso vai ser falada mais para frente do problema dessas dicotomias. Mas, em princípio, o que predomina enquanto visão de questão ambiental nas relações internacionais é ainda antropocêntrico, com alguns mais ecocêntricos, que têm essa visão da natureza pristina, das grandes áreas protegidas, que vem muito com a tradição dos parques nacionais norte-americanos, que são ecocêntricas, mas ambas, ou elas centralizam um no outro, sem trabalhar na dicotomia sociedade-natureza, ou humanidade-natureza. Sendo que no Brasil, o Diegues, né, que fala do mito da natureza intocada, esse debate entrou também na agenda brasileira nos estudos ambientais, a partir dessa obra, né, que chama o mito da natureza intocada. Só para ilustrar, né, assim, da questão das degradações, a gente sempre fala de mudanças do clima, mas então eu queria trazer outras imagens só para a gente pensar como é abrangente essa questão da degradação ambiental,
que atinge todos, né? Por causa de vórtices do Oceano Pacífico, cada vez mais tem essas ilhas de plástico, que são enormes, né? Que são, se você pega imagem de satélite, elas vão mostrar, com consequências óbvias para a vida dos seres humanos, mas também da biodiversidade. Hoje, uma das negociações que estão acontecendo agora, fora a questão climática que a gente enfatiza, seria uma convenção sobre os plásticos, e super difícil, está sendo super difícil essa negociação, mas a gente sabe hoje que a gente está respirando nanoplástico, tem nanoplástico no nosso organismo, tem nanoplástico na água, então só para a gente pensar um pouquinho também, né? Essa outra imagem do desmatamento, que é algo mais próximo a todos no Brasil, e como vocês no Rio Grande do Sul sentiram, né, a tragédia que foi ano passado, que tem muito a ver com o que está com o desmatamento na Amazônia e uma série de eventos climáticos regionais. Mas, enfim, como o campo das relações internacionais e subárea, essa subárea que a gente chama das relações internacionais, qual é o nosso papel? Seria, então, mapear, né, identificar e entender as causas, né, os motores que são globais e também suas consequências. E aí, a partir daí, entender também, analisar, identificar e entender as respostas políticas e sociais a esses problemas, né, como são as mobilizações sociais, as políticas públicas em resposta a esses problemas, globais, nacionais ou regionais, e como tudo isso interage, né? As respostas, ou várias políticas, muitas vezes elas são conflitivas entre si, são fragmentadas, e como os atores envolvidos também interagem nas suas relações de poder do global ao local. E acho que um outro ponto que a gente enfatiza menos nas relações, como estudo das relações internacionais, mas também é propor mudanças, né? Acho que são essas, tentando pensar um pouco no campo, o que a gente, como internacionalistas, ou como estudantes, professores, pesquisadores da área, eu acho que é mais ou menos como a gente poderia se colocar. Então, em termos de motores subjacentes às causas, alguns autores, como... isso eu falo com a Verônica que a gente tem que publicar nosso manual de política ambiental global, né? A gente não tem, então, assim, como fonte, por exemplo, esse livro do Gustavo Spetter e o Peter Haas, que chama Governança Ambiental Global. Então, eles distinguem justamente causas, quando a gente está falando de identificar causas, o que na visão deles, né, chamam de causas imediatas, eles dizem que tentam fazer tipo uma equaçãozinha, assim, que eles chamam de PAT. Isso tem vários manuais, que seria que o impacto ambiental é um produto da combinação de população, que é aquela visão, né, mas também da riqueza ou afluência e tecnologia, ou seja, os padrões de consumo de consumo e produção mundiais, também pobreza e população. Porém, eles dizem que no nível mais profundo, a gente tem que realmente pensar que são da natureza do nosso sistema político e econômico. E eles chamam de uma mania ou um fetiche do crescimento, né, em que um número pequeno de corporações grandes conseguem controlar, né, a economia. Eu acho que eu fui traduzir, desculpa que quando eu estava preparando o slide, tem coisa que ficou sem traduzir direito, mas também, se você pensar do ponto de vista mais de economia liberal, como um pensamento econômico liberal, também falam da questão econômica, mas falam muito mais a partir de sinais de mercado. E como se a gente pensa, mesmo pensando do ponto de vista de uma economia liberal, a gente tem o que a gente chama de externalidade, né? Que hoje os sinais de mercado, tanto como o comércio ou pensando no sistema financeiro, não captam degradação ambiental. Então, os preços no mercado não captam. A gente paga, por que a gente paga menos por a comida produzida na agricultura convencional do que na agricultura orgânica, por exemplo?
Então, uma série, os nossos preços todos são distorcidos porque nenhum custo, o custo ambiental nunca é captado nesses preços. Né? Então, essa é uma outra forma, que menos da economia crítica, mais da economia liberal, que também mostra essas distorções. Então, por todas as correntes econômicas, dá para captar, dá para entender por que as questões ambientais assim estão sempre em segundo plano ou não são captadas. E também a falta de regulação, né? E aí também entra pelos dois lados, como a globalização econômica não está regulada para fins sociais e ambientais. E essa tendência vai piorar, se a gente pensar, eu estava vendo como, né, nos Estados Unidos, o que está acontecendo. E o que eles estão fazendo, não sei se vocês têm acompanhado um pouco o debate aqui, eles estão com umas listas de desregulamentação. Querem desregulamentar tudo, assim, mineração, poluição, questões trabalhistas, acidentes. Então, a regulação é muito importante, né, que é a área da governança. E aí, e tudo isso que ele chama das causas mais profundas da degradação ambiental. E, por último, e também relacionados, são os nossos sistemas de valores e hábitos, que tem a ver com, de novo, o antropocentrismo e nosso imediatismo, que eles chamam de contemporâneo, eu fui traduzir por contemporâneo centrismo, que é assim como a gente é muito focada no hoje, né? Então, essa, do ponto de vista de identificar causas, seria, né, essa área, assim, digamos, como internacionalista, a gente poderia pensar. E aí, assim, nessas causas todas, óbvio, né, voltando à questão da atividade econômica, eles vão dizer que, assim, tudo o que está acontecendo hoje em termos de atividade econômica, jamais se viu, né, historicamente, e tanto as ações grandes ou pequenas também têm, de alguma forma, um impacto que a gente jamais viu, né? Então, eu escolhi essas tampinhas de garrafa PET, que todo mundo, de alguma vez, segurou na mão, todo dia a gente acaba segurando uma. Muitas vezes a gente joga no lixo ou põe para reciclar, mas a gente não sabe de fato o que acontece. Então, são ações pequenas, às vezes, que vão ter um impacto global, né? Então, coisas que a gente vê, como as tampinhas de garrafa, e coisas que a gente não vê, infelizmente. Toda vez que eu ligo o fogão, eu penso, poxa, o que será que eu estou fazendo, né? Ou toda vez que eu saio. Mas é isso, são ações muito pequenas também, e que tem a ver com, obviamente, com o sistema econômico. Então, a gente tem que mudar as duas pontas. Ai, Jesus, peraí. E aí, assim, um exercício que eu convido vocês, que eles fizeram no livro deles, mas é interessante, eles falaram assim, bom, pegando uma casa nos Estados Unidos, eu tentei achar uma foto que mais ou menos assim, né, que as casas high-tech, que tem tudo, mas eles vão dizer assim, bom, tudo que a gente tem nas nossas casas, cada coisa tem um impacto, né? Desde a madeira que eles usam, importada, lá de países tropicais, o transporte para trazer cada material para as nossas casas. Posso dar um exemplo, assim, a gente nossa geladeira pifou aqui, assim, ficamos 10 dias sem geladeira, e todo mundo sabe que é horrível ficar 10 dias sem geladeira. Mas aí, para resolver o problema, a gente chamou a empresa, eles falaram assim, olha, não dá para consertar. Eles vieram aqui, pegaram a geladeira e levaram. O problema não é mais meu, entre aspas. Mas, basicamente, o que eu sei, assim, aqui tem um dos problemas seríssimos aqui na Europa é a questão do lixo. Eles não têm onde colocar. Muito provavelmente, essa geladeira ou vai parar, eles vão tentar desmontar e reciclar, mas talvez não consigam. Provavelmente eles vão botar no navio e mandar para algum país que, entre aspas, importa lixo daqui, porque lá eles tentam consertar, né? Tem gente que conserta, vão usar, ou então realmente vai parar num lixão, ou eles vão reciclar as peças. Então, um pouco por que é ambiental e tem a ver com nossas ações pequenas e grandes, tem a ver com políticas e tem a ver com ações individuais. E muitas vezes, se você está num sistema assim, você não tem nem o que fazer. Então,
Então, em termos de categoria de ação, ou categoria de consequências para o meio ambiente, a gente tem que pensar em duas, que é o crescimento do consumo, a nossa ação como uso excessivo do que está por aí, o que a gente chama de recursos naturais, mas também o crescimento consequente dos resíduos. Então, a gente usa de um lado, retira da natureza. E, por outro lado, a gente descarta na natureza. Então, tanto o ato de usar como o ato de descartar sempre vai ter consequências ambientais. Então, né, ou seja, a questão do resíduo é muito de algo em um lugar errado ou uma extração excessiva da natureza. Né? E a gente pode aí buscar indicadores individuais ou coletivos, né? Números de carros no mundo, e quilômetros de estradas pavimentadas, quantos barris de petróleo são usados no dia, quilowatt de eletricidade consumida no mundo, quanto de resíduo sólido municipal, nacional, estadual, mundial existe, quanto de metro quadrado cada família ocupa, e como isso varia em termos de desigualdade socioeconômica. Então, uma série de coisas que a gente pode pensar enquanto a área, as causas e consequências, como eu coloquei. Agora, um outro texto chamado, que é sobre globalização, sobre globalização em geral, e o Held e os outros autores vão falar de globalização em várias dimensões, uma delas é ambiental. E para eles vão dizer assim que nem todos os problemas ambientais são globais, e nem todas as respostas ameaçadas globais, as ameaças ambientais são globais. Mas hoje eu contestaria dizendo que cada vez mais, como digo, se uma tampinha de uma garrafa PET tem um efeito no ambiente que eu não sei nem onde vai ser, pode ser que minha tampinha, que se eu joguei no Oceano Atlântico, ela vai parar no outro lado do mundo. Então é muito difícil hoje em dia a gente dizer isso, mas esse é um texto de 99, e é para a gente, eu estou colocando mais para a gente pensar e questionar em que medida a gente consegue separar hoje o que é local, o que é global, como problema, e o que é a resposta local, o que é a resposta global. Então, aí são dois exemplos, mas para uma parte dos internacionalistas é apenas o que está no global mesmo, que são as conferências das Nações Unidas, que são, né, essa é uma foto da COP, outra foto da COP da biodiversidade. Isso é mais claramente nossa esfera de atuação, mas talvez não seja só isso. Né? Ai, peraí, pulei uma. Tá, eu acho que eu pulei as ordens aqui, eu não sei onde está meu número 2, mas tudo bem. Como eu falei, a preocupação central é a degradação ambiental, as ações ou processos sociais que causam a degradação ou que respondem a ela. E por isso que eu digo que é difícil separar o que é global e o que é local. Porque tantas ações hoje, cada vez mais, que ações locais impactam o global, como também, cada vez mais, as pessoas se mobilizam do local ao global ou do global para o local. Então, essas separações são difíceis de se fazer. Eu não sei onde está meu número 2 dos 4 pontos que eles colocaram. Está aqui. O 2 aqui está na sequência. Mas, do ponto de vista de relações internacionais, isso é ciências ambientais, é interessante o que ele coloca, né? Que ele diz assim, é difícil a gente pensar numa natureza não mediada, né? Porque o que nós, como seres humanos, percebemos é o que nós percebemos enquanto problema ambiental, enquanto resposta ao meio ambiente. Por isso que eu disse, para mim, é muito difícil separar o que é local e o que é global. Porque sempre é separar, é tudo mediado por as nossas percepções. Mas os ecossistemas são essa mistura complexa de fauna, flora, sistemas naturais e dinâmicos, instituições sociais e também relações de poder. E é interessante quando eles colocam isso, que é dessa mistura complexa entre o natural e o social, porque ele vai dizer que quando a gente vai falar e vai mensurar, a gente vai mensurar a partir da nossa
visão, né? Sempre construída pela nossa visão enquanto ser humano do que a degradação. Então, a gente tem que mapear, mensurar todas as degradações, como seres humanos percebem as mudanças ambientais globais e tudo. Porém, alguns autores vão dizer assim, não, mas olha, tem partes que são que a gente não consegue, é uma questão social e ambiental, mas que ao mesmo tempo ela tem uma diferença entre questões que às vezes, entre aspas, a gente vai falar que são meramente ou puramente sociais. Por que isso? Porque você tem um elemento de uma relação com algo que a gente chama de não humano, ou mais do que humano, e que a gente pensa que controla, mas não controla. Que é a água, que é a chuva, que é o clima, que são os animais. A gente se relaciona, mas a gente pensa que controla, mas não controla. A não ser na questão de sistemas produtivos em que espécies são escravizadas. Mas, assim, de modo geral, a natureza tem um elemento de relação, mas também tem um elemento que a gente tem que ter uma humildade de achar de que a gente não controla, ou que a gente não desconhece, né? Mas a nossa resposta vai ser sempre mediada por essas percepções. E aí, outros autores, então, vão dizer, bom, então, o que faz uma questão ambiental ser global, né? Claramente, são essas degradações em áreas comuns globais, que são os oceanos, ou oceano, alguns estudiosos do oceano hoje dizem que é um oceano só, na verdade, porque eles são todos, são conectados, né? Então, é um corpo de água único, e que tem as áreas, né, além da jurisdição nacional, a atmosfera, então, são áreas claramente ditas comuns globais. Mas tem o que a gente chama das questões transfronteiriças, né? Poluição transfronteiriça, impactos de um país no outro. Então, isso é claramente dentro da agenda global. Mas, como eu falei, bom, se eu jogo minha tampinha, ela vai parar lá do outro lado, né? Que eu jogo no mar e ele vai parar em outro país. Então, não é tão fácil falar que é só um país em outro. Mas, muitas vezes, é realmente de grupos sociais, ou inclusive de indivíduos. E outra coisa que esses autores então separam, né, em 4 pontos assim de que seriam problemas da agenda ambiental global. Então ele vai dizer que são essa categoria ampla de problemas tem a ver também com as atividades que ameaçam riquezas ambientais locais. Então, mas que há uma preocupação comum das sociedades, por exemplo, a biodiversidade e o material genético, embora sejam considerados recursos nacionais, existe uma preocupação global, porque quando você tem um endemismo, aquela espécie para o planeta Terra ela é uma preocupação global, né? Houve uma preocupação comum da humanidade. Alguns serviços ecossistêmicos também você não tem como delimitar se ela está dentro de uma fronteira nacional. E algumas áreas que são apreciadas mundialmente, como o Grand Canyon, Pantanal, a Amazônia, eu diria também o Cerrado, e a Verônica diz os Pampas. Então, são áreas que podem ser apreciadas por pessoas que não estão necessariamente no local. E tem problemas ambientais locais ou nacionais, mas são compartilhados ou são comuns por várias nações. Por exemplo, desertificação é um problema que eles são locais, mas como vários países também experimentam desertificação, a gente tem hoje uma convenção sobre desertificação. Então, porque tem algumas características comuns que fazem com que os países ou as pessoas também pensam que podem cooperar para tentar solucionar, ou há soluções que são que podem ser conjuntas. Do ponto de vista, agora assim, eu dei um panorama, mas assim, para falar sobre as respostas, né? A gente está falando das causas, e agora a questão das respostas, enquanto internacionalistas, como é que a gente mapeia, assim, né? A partir dos anos, como eu falei para vocês, a questão ambiental começou a despertar uma atenção mais internacional, mais global, ali no final dos anos, ali pelos anos 60, sendo que nas Nações Unidas começou um pouco antes, a partir do papel dos cientistas, mas basicamente naquela época
eles identificaram 3 categorias de problemas nos anos 70, alguns ligados à conservação, né, da natureza, como eles chamavam na época, tendo a ver com essas áreas entre aspas, selvagem, né, de vida selvagem, e preocupações que tinham a ver com a fauna e flora, poluição marítima, poluição do ar também, e também a proliferação nuclear. Então, naquela época, a partir dos anos 70, eram questões que começaram a estar na agenda internacional, e a partir delas também algumas respostas, como essas convenções. Em 71, a Convenção de Ramsar sobre áreas úmidas, conservação de áreas úmidas, que é uma convenção não tão conhecida, mas bem importante. Em 54 já teve essa primeira convenção de prevenção de poluição do mar e pelo petróleo. O Tratado da Antártica é considerado, de certa forma, uma resposta por ter dito que era uma área livre da proliferação nuclear. Então, nos anos 70 também foi assinado a Convenção sobre Comércio de Espécies Ameaçadas, a CITES, né, que é Comércio de Espécies Ameaçadas da Flora e da Fauna. Então, uma série de convenções começaram a ser assinadas nos anos 70. A Convenção de Bonn sobre Espécies Migratórias. Então, uma série dessas respostas a esses problemas que eles vão chamar de transfronteiriços ou ligados à conservação e tudo mais. Outras convenções ligadas à poluição do ar, a convenção tem a Convenção de Londres sobre poluição, agora eu já esqueci exato essa convenção, mas assim, vocês podem ser um trabalho do Jeremy ir mapeando um pouco essas respostas, e por tipo de categoria de problema, assim, né? E aí, a Conferência de Estocolmo foi importante, como eu falei para vocês, porque foi quando oficialmente para as relações, entrou na agenda das relações internacionais, política, como política global, como dos países, e para a agenda de estudos, né? Já o número de delegados foi considerado bem grande, com 1.200 delegados, 114 países, e como eu coloquei para vocês, é o que marca esse início, ou fica mais claro a questão do conflito Norte-Sul e a oposição entre países em desenvolvimento, a qualquer estratégia que era chamada de algo como atraso do desenvolvimento, ou restrições ambientais, ou questões ligadas, ou questões de protecionismo, comércio e tudo mais. Então, isso marca a entrada da questão ambiental na agenda, e até hoje essa divisão não é que ela deixou de existir, né? Ela do ponto de vista de respostas, a criação do PNUMA foi super importante, ali em 72, a Declaração de Estocolmo, com seus 26 princípios, então, mais ou menos foram esses os resultados de 72. E a partir e é interessante o que acontece a partir de 72, e aí nos anos 80, os estudiosos da questão ambiental, e aí não só os cientistas sociais, mas também os biólogos e também as organizações não governamentais começam a se mobilizar para entender melhor a questão ambiental e para tentar superar essa divisão norte-sul. Se para os países isso permanece, eu acho que isso entre os estudiosos se atenuou, porque cada vez mais, primeiro, essa questão de ligar a pobreza como uma causa de degradação ambiental, ela foi superada, assim, para a maioria dos estudiosos isso deixou de ser colocado como uma causa, mas muito mais como um problema de justiça, né, e muito mais de que a degradação ambiental é uma das principais causas de injustiça e também acentua os problemas ligados à pobreza e à desigualdade social. Então, essa divisão entre o ambiental e o social, uma parte dos estudiosos começa a ser
resolvida, entre aspas, e aí, quando a Comissão Brundtland foi criada e foram feitas visitas em várias regiões do mundo, uma série de debates, e aí o conceito de desenvolvimento sustentável foi desenvolvido, veio à luz, não é que não existia antes, já existia por parte de já tinha um relatório da IUCN, onde já tinha um conceito parecido com o desenvolvimento sustentável, tinha uma obra do Sachs, que não é o Sachs que vocês conhecem, um outro, que falou de ecodesenvolvimento. Então, uma série de outros estudiosos já estavam tentando fazer essa ponte entre o social e o ambiental, entre o desenvolvimento e o meio ambiente. E aí que surge o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi super importante para que países como o Brasil, por exemplo, decidissem sediar a Rio 92. Decidissem falar, bom, em vez de negar a questão ambiental, de tentar dizer, não, a gente vai trazer essa questão também para, enfim, para os nossos benefícios. Yes, Sachs, está ali, Ignan Sachs. Então, com essa mobilização do ponto de vista intelectual, das ONGs, biólogos, cientistas sociais, tentando criar essa ponte, o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável na Comissão Brundtland, o Brasil e alguns países em desenvolvimento falando, bom, então vamos pegar essa agenda também. E aí decidi sediar a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de Meio Ambiente e Desenvolvimento, na Rio 92, foi esse marco, trazendo aí o conceito de desenvolvimento sustentável como essa tentativa de fazer essa ponte, e a emergência de uma agenda que não era só transfronteiriça, mas global, em que, principalmente, o primeiro problema não identificado, mas politizado, foi a destruição da camada de ozônio, e aí com o Protocolo de Montreal e a convenção que é ligada com o Protocolo de Montreal, eu não vou lembrar agora, e o clima, são duas questões claramente globais. A questão da biodiversidade colocada enquanto preocupação comum ou patrimônio comum, recursos soberanos, esse era o debate entre os países em desenvolvimento e os países do norte global, e aí depois ficou resolvido que era uma preocupação comum da humanidade e uma responsabilidade dos países detentores da biodiversidade. E, como eu falei para vocês, alguns problemas que vários países têm, embora então seriam, como a desertificação, e por isso os países decidem, ok, é importante a gente discutir desertificação globalmente. Então, de uma agenda que era mais transfronteiriça, a gente passa a dizer que passou a existir também uma agenda global do meio ambiente. Isso, Convenção de Viena, tá? A Verônica está colocando as coisas que eu não lembro. Aí, em 92, é realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi uma conferência muitíssimo importante do ponto de vista histórico, não somente por marcar o reconhecimento global da questão ambiental como uma questão ou socioambiental, ou pelo menos de desenvolvimento sustentável, mas foi a gente colocando no contexto das relações internacionais, foi o fim já marcou uma era do fim da Guerra Fria, em que se acreditava que seria possível uma reemergência, um fortalecimento do multilateralismo, então, em que trouxe para as relações internacionais como estudo, mas também como prática, como política ambiental, o espaço que a sociedade civil passa também a conquistar. Então, a quantidade de ONGs, movimentos sociais, jornalistas que participaram, por exemplo, do Fórum Global no Rio de Janeiro, com mais de 30 mil pessoas credenciadas. Então, marcou para a política ambiental global e estudo das relações internacionais essa verdadeira globalização, em que o problema ambiental, além de estar na agenda política dos países,
passa a estar nas agendas sociais e mobiliza ONGs, movimentos, opinião pública, né, jornalistas. Então, esse é o marco 92, e para outras áreas das relações internacionais tão importantes, que marcou o que eles chamam da era das conferências, né? Aí, em 93, você tem direitos humanos, você tem depois o desenvolvimento social, você tem mulheres e população. Então, essas agendas, que alguns chamam de soft, né, das relações internacionais, marcaram esses anos 90, que foram super importantes para criar essa noção também de política verdadeiramente ambiental global, tanto pelas questões como pelos atores envolvidos, né? E em termos de respostas oficiais, como vocês conhecem, você tem a Convenção das Nações, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção sobre a Desertificação, que foi assinada no ano seguinte, a criação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que mas não funcionou muito, né? A Declaração do Rio, a Agenda 21, os princípios das florestas. Então, basicamente, politicamente, são esses que eu chamo da agenda oficial, né? Você tem a agenda oficial e a agenda da sociedade civil, que às vezes se encontram, às vezes se desencontram, mas 92 foi esse marco em que você tinha ali no Rio, desde os povos indígenas, movimentos de mulheres, você tinha uma série de mobilizações. Aí vocês, acho que é um pouco mais recente, a imagem ficou meio ruim, pelo menos para mim está parecendo bem ruim, mas você teve a Rio Mais 20 anos depois, com o futuro que queremos, que do ponto de vista das respostas, elas foram bem mais, entre aspas, menos ambiciosas, apenas que se decidiu lá que haveria uma agenda dos ODS, que depois foi negociada em 2015, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em substituição aos Objetivos do Milênio, dos 8, a decisão de ter de trabalhar na governança do oceano e ter um acordo sobre biodiversidade além das jurisdições nacionais. Então, foi os resultados bem mais modestos do que a Rio Mais 20, e também um contexto internacional muito menos favorável do que havia nos anos 90, em termos de otimismo e uma série de outras coisas. E o Brasil também tinha um contexto político já mais conturbado, como vocês sabem também. E outro ponto então o documento eu nem trouxe, assim, a gente teve uma análise do documento da Rio Mais 20, que não tem nenhuma palavra forte, nada assim de vamos fazer, é tudo assim, quem sabe. Então, para quem faz análise de discurso e análise de conteúdo de documentos, assim, nenhuma palavra indicava compromisso de país nenhum sobre as questões socioambientais. Então, por isso que eu disse o futuro que queremos, pontos de interrogação, porque, na verdade, assim, infelizmente, assim, do ponto de vista global, dos países, a gente está num setor do Pará. Daqui a pouco a gente pode fazer isso, né? Da COP do clima. Mas o que eu posso dizer, assim, digamos, do ponto de vista de relações internacionais, do cenário global, a gente está num cenário bem difícil, né, da Rio Mais 20 para agora. Eu acho que nós temos pouquíssimos avanços, muitos retrocessos em um cenário em que você tem conflitos geopolíticos, né, vários conflitos em várias regiões, na África, aqui, Estados Unidos saindo de cena, emergência da China, conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, bem, assim, digamos que a gente está num cenário complicado. Mas aí eu vou trazer um outro ponto de reflexão, antes depois a gente entra nas perguntas, e aí até, acho que a professora Verônica tem muito mais a dizer sobre a COP30 do que eu. Eu queria trazer algum ponto que hoje, nas relações internacionais, a gente tem conversado bastante, e falando muito mais de planeta Terra do que só de política ambiental global, né?
porque eu achei interessante que, embora, assim, como eu falei, na Comissão Brundtland eles já escreveram que a Terra é uma, mas o mundo não é. E aí o Haas, o Spetz e o Haas falando assim, mas só que a questão real é que a gente só tem um planeta Terra, né? Mas a gente tem um planeta Terra, mas em que o mundo não é um mundo só. E aí eu trouxe essa foto assim porque eu acho que a gente às vezes nem para pensar, sei lá, em outras regiões do Brasil, né? A gente se foca bastante nos povos indígenas e tudo mais, mas assim, sei lá, se a gente pensar ao redor do mundo, como tem povos e comunidades tradicionais, povos locais que não são nem um pouco responsáveis pelos problemas ambientais globais, porém são os que os primeiros sentem as consequências, né? E aí, eu queria colocar, do ponto de vista hoje, quando a gente fala mais em política planetária, enquanto a política que tem a ver com o planeta Terra, eu acho que a gente tem uma raiz profunda que é essa dicotomia sociedade-natureza, né? Que de um lado a gente organizou o nosso mundo enquanto um sistema internacional de países, em que os nossos sistemas humanos sempre são contraditórios, dinâmicas imprevisíveis, estáveis, e em dicotomia com a natureza ou com o planeta, em que os sistemas naturais a gente até conhece, né, tem dinâmicas relativamente estáveis e até previsíveis, mas quando entra em relação com os sistemas humanos, tudo passou a ser imprevisível e instável, né? E aí eu acho que o paradoxo é esse: a gente tem um cenário internacional de países em conflitos, em que se tem as sociedades nacionais polarizadas, mas o grande conflito, como diz a Helene Brum, é que nossos seres humanos, sistemas humanos, estamos em guerra com o planeta e com a natureza, né? E então a gente não sabe quais são as respostas do planeta para isso, né? Porque essas dinâmicas que eram relativamente estáveis e previsíveis passam a ser imprevisíveis com essa nossa relação com os sistemas. E aí, o paradoxo é que nossos sistemas políticos e sociais são baseados na construção de fronteiras, né? Sejam municípios, estados, fronteiras nacionais, sendo que para os ecossistemas essas fronteiras não são tão claras. A gente organiza fronteiras para tudo e bacias hidrográficas, como vocês sabem, não tem fronteiras, né? A gente pensa em sistemas políticos e mercados a partir de eleitores e consumidores, esses são os atores. Só que sempre são cidadãos nacionais, ou regionais, ou locais. Só que se você pensa no futuro, cadê os cidadãos do futuro, né? Quem são os cidadãos do planeta? É fácil de falar. E aí você pensa que a gente pensa que controla os sistemas econômicos e políticos sempre a partir de votos e compra, consumidores, né? Só que se a gente pensar que gerações futuras e seres não humanos não compram e não votam. Então, é uma série de injustiças que vão sendo criadas pela essa desconexão entre como nós construímos o sistema político e econômico, e como o planeta e a natureza, ou o que a gente chama de natureza, funciona. Então, há essa disjunção. Por isso que há um problema de governança, né? Um problema em que o mecanismo que a gente vai ter, por exemplo, de mercado é preço, só que geração futura não compra. O mecanismo político principal nas democracias é o voto. Geração futura, seres não humanos não votam. Comunidades locais, muitas vezes também, às vezes estão excluídas também do direito de votar, ou não votam, ou não participam dos processos políticos. Então, uma série dos nossos conceitos e dos nossos sistemas estão desconectados da realidade planetária. Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar, né? Eu tenho a lista dos problemas ambientais, mas acho que vocês já sabem, desde chuva ácida, a camada de ozônio, a questão do aquecimento global, a mudança do clima, desmatamento, degradação do solo, né? Então, uma série de problemas, poluição e escassez de água doce, todos esses problemas, eles necessitam de articulação entre mercado
e entre sociedade e sistemas políticos, mas que são, como eu digo, né, muito direcionadas ao presente, né, ao comprador e consumidor do presente, ao votante do presente, num espaço que é local ou nacional, e o espaço de todos esses problemas é global ou planetário. Então, tem essa disjunção entre o social e o planetário, né? Entre os nossos sistemas de governança ou de controle, entre aspas, ou de resposta, a gente pode ser mais preciso, né? Nossos sistemas de resposta estão sempre muito numa dinâmica que é local, nacional e presente para coisas que são globais, planetárias e do futuro. Acho que esse é um ponto que é interessante de colocar. Aí só para a gente pensar os atores, né, que dá, quando a gente fala em termos de política planetária ou global, que são também do presente. E aí, por isso que hoje a gente tem falado mais dessa história de política planetária, porque a partir desse conceito de fronteiras planetárias de 2009 e da noção de antropoceno, que é contestada, mas foi assimilada como uma forma de pensar diferente e também de justiça do sistema Terra, é interessante para a gente pensar justamente como, né, a gente governa ou responde a tudo isso, né, que hoje a gente tem 6 fronteiras planetárias já superadas ou avançadas, ou em que a gente, com sérios riscos, em que tudo se torna imprevisível, ao contrário do que antes a gente pensava da natureza previsível e controlada. E aí disso sai o conceito. Esse mesmo grupo que falou das fronteiras planetárias desenvolveram a noção de grande aceleração, né, que eles mostram todos as tendências do sistema socioeconômico e dos sistemas Terra, como isso estão juntos, né, o crescimento econômico em várias áreas, a população mundial, mas também a telecomunicações, o uso de água, a questão de construção de usina hidrelétrica, o uso de agrotóxicos, uma série de coisas em que eles mapeiam e expõem, né, e falam da grande aceleração a partir dos anos 50, e como tudo isso corresponde a alterações do sistema planetário, não mais do sistema global. E, como provocação, os autores falam da grande desigualdade, que também se acentua a partir dos anos 50. Então, que são grandes desigualdades planetárias, né? E aí traz, como provocação, né, a gente pode pensar quantos 10% mais ricos nos países da OCDE detém mais do que 52% dos mais pobres no globo, mas internamente nos países, um exemplo é a Índia, por exemplo, em que 10% dos mais ricos na Índia controlam 60% da riqueza do país, e mais do que os 40% mais pobres só controlam 4% da riqueza do país. Então, todas essas disparidades de riqueza e renda, como isso é ligado, né? É um contraponto à noção de grande aceleração como a grande desigualdade, e como tudo isso é associado também a desigualdades de gênero e raça no mundo todo, né? Então, daí a polarização que a gente vive, né? E também essa desigualdade entre o norte, entre o sul e e internamente no chamado sul global, no norte global. Então, são desigualdades que acontecem. Então, ao mesmo tempo que você tem avanço das fronteiras planetárias, a questão da causa das fronteiras planetárias serem essa grande aceleração, você tem um contraponto à grande aceleração, que são a grande desigualdade. É um conceito que tem sido trabalhado hoje do ponto de vista do que a gente chama da política planetária. E aí, alguns falam do antropoceno, que não foi aceito pelos geólogos, mas já está por ali, como quanto dessas atividades humanas hoje impactaram os sistemas planetários para torná-los imprevisíveis. E aí
Essa é uma imagem que eu encontrei do Nós Somos os Asteroides, mas tem que perguntar quem somos esse nós. Então, esse nós é muito diferente, né? Esse nós dos muitos mundos. E aí, eu acho que a gente pode pensar a política planetária e o antropoceno como essa oportunidade para a gente repensar, né, não só a noção de fronteira e esse desencontro entre fronteira, entre sistema político do voto ou econômico do consumidor, que é num local e é num tempo determinado, para pensar novas noções de tempo e espaço, como trabalhar políticas públicas e globais que respondem além do nosso tempo e além dos espaços geográficos, né, local, regional, nacional, internacional, além dessas dicotomias sociedade-natureza ou cultura-natureza, e repensando então na relação entre nós seres humanos, mas também a relação entre humanos e não humanos, né? Então acho que a gente pode pensar um pouco, acho que queria terminar com essa provocação, né, de que a gente pode repensar de tudo isso. E eu trouxe duas questões, se vocês quiserem se engajar com ela, que são mais simples, assim, tem a ver um pouco com essa questão, com as questões que eu trouxe, né, dos desafios globais. Eu acho que no Brasil hoje, menos, assim, mas também, mas talvez se a gente pensar a população brasileira como um todo, ainda eu acho que esses desafios globais têm pouco apelo doméstico, né? E isso não é só no Brasil, então esses autores trouxeram como sendo sempre fraco para as constituintes, para o público, para o ambiente doméstico, né? Sempre as pessoas pensam, estou preocupada com a economia, estou preocupada com a inflação, ou com coisas assim. Por que isso, né? Quais são as implicações para as políticas públicas e como é que a gente fortalece esse eleitorado doméstico, né? A opinião pública doméstica, as pessoas. E em relação aos desafios domésticos globais, o que cada um tem feito para a sua solução. Então, eu queria deixar essas perguntas, a gente pode conversar sobre elas. Se o pessoal quiser primeiro falar isso, então a gente pega as perguntas que estão aí na área das reações. E aí, ops, como eu falei, está tudo bagunçado aqui, socorro. Aqui. Então, tá bom. Obrigada, gente. Posso parar de compartilhar? Deixo as perguntas no chat? Como é que eu faço? Pode deixar aquelas questões ali que tu tinha colocado, talvez alguém queira comentar sobre. Tá, deixa eu ver. Então, tá. Peraí, só um pouquinho. Peraí, deixa eu vou parar, né? Parei. E agora eu colo aqui, é isso? As perguntas. Boa. Pronto. Acho que alguém estava com a mão levantada. Não estou conseguindo ver. Eu colei a pergunta? Não, colei aqui. Tá, então, como eu tinha comentado, a gente vai deixar o espaço para perguntas nos 30 minutos finais. Então, depois da apresentação da professora Verônica, só para ser tudo de vez, né? Não sei se vocês querem mudar o roteiro. A gente vai ter que mudar, porque a Alice, ou você, já não sei, falaram de duas regras do Gerima, né? Que é a participação, coisa da frequência, e a outra era de estar pesquisando na área mental. Mas tem mais uma bem importante, a gente para meio-dia porque a gente respeita o horário de almoço. Então, a gente tem 17 minutos, eu acho que a gente vai para o debate com a Cris, vamos aproveitar a presença dela aqui e conversar com ela. Eu vi que tem uma pergunta do Rian, enfim, eu vou passar de novo para vocês agora. Então tá, eu vi que tem algumas perguntas aqui. A primeira é da Jane. Ela perguntou se a professora poderia comentar um pouco sobre a COP no Pará. Será que não é melhor eu deixar para a Verônica essa pergunta? Fiquem à vontade. Tá, então a do Rian, depois no final eu comento. Mas, pô, tu também, né, Cris? Estamos...
Mas assim, eu tenho acompanhado, eu não estou acompanhando ainda assim a agenda oficial, né? Assim, o que eu, o que eu posso dizer não do Pará, mas assim, como parou a partir do ano passado, assim, que basicamente a minha percepção é de que as corporações do petróleo meio que estão tentando capturar essa agenda do clima. Eu acho que do que os países tentaram fazer avançar, e me parece que tem avançado pouco. Então, eu não sei o que vai, assim, no que a gente vai conseguir avançar por estar na Amazônia, por estar no Pelém, e sendo que o que eu acompanho mais, que são as agendas dos povos e comunidades tradicionais, assim, muitos têm dito COP para quê, né? O COP para quem? Porque parece que há um descolamento entre as necessidades das populações e o que tem se conseguido avançar globalmente. Assim, isso acho que é o que eu posso colocar em partes bem rasas. Por exemplo, o fundo de perdas e danos, né? Eu acho que caminha um pouco, você não tem os recursos ainda necessários, com a saída dos Estados Unidos e sem ajuda americana para colocar recursos também, a gente não sabe o que vai acontecer, quais são como os países, né, pensando sem os Estados Unidos, com a Rússia em guerra e mais só tem a China, digamos, das potências, e mais Brasil, Índia, sei lá, se esses países vão realmente se comprometer a colocar recursos para perdas e danos, né? Ou se a União Europeia. Que mais que eu posso dizer assim? Mas eu teria que parar para estudar os pontos específicos. Minha percepção é dos últimos 2 anos ou 3 das COPs é que as corporações do petróleo foram capturando a agenda e a questão que precisa mesmo que seria mitigação, recursos para adaptação, uma transição energética justa, isso tudo me parece que não está avançando. Essa é minha, assim, muito grosso modo e muito mais no geral do que nos pontos específicos da agenda. Então tá. A professora Verônica quer comentar algo a mais? Eu posso, mas eu só queria, como a gente tem 13 minutos, de repente tem a pergunta do Rian, se a Cris quiser comentar, aí depois eu falo alguma coisa sobre a COP. Então tá. O Rian perguntou como você visualiza essa dicotomia entre os danos ambientais transfronteiriços e a questão da soberania estatal. Você acha que esses entraves na política ambiental internacional conseguiriam ser solucionados ou atenuados a médio ou longo prazo a partir do atual paradigma jurídico internacional? Pode ler a pergunta ali. Ah, tá, eu já vi. Eu acho que infelizmente não, assim, do jeito que as coisas estão atualmente, alguns problemas, assim, algumas questões transfronteiriças, como, por exemplo, posso dar o exemplo do Rio Reno aqui na Europa. Nesse caso, por exemplo, houve cooperação que conseguiu atenuar uma série de problemas ligados à poluição, também ao trânsito dos navios, que isso é super importante para o comércio. Quando tem um interesse comercial, eles até conseguem. Mas essas outras questões que vamos falar algumas coisas que foram resolvidas ou que mais ou menos se conseguiu dar algum tipo de encaminhamento. A chuva ácida, eu acho que os países, pelo menos aqui na Europa, conseguiram, a partir de taxação, de controles de emissões de gases que tem gás sulfúrico e conseguiram reduzir e atenuar o problema das chuvas. A destruição da camada de ozônio, por exemplo, ela se reconstruiu um pouco e conseguiram resolver porque tinha
menos atores poderosos envolvidos que queriam bloquear a agenda. Então, e também tinha uma tecnologia, já tinha tecnologia para substituir e serem usados nos refrigeradores e ar-condicionados, e tinha interesse de mercado, então eles resolveram. Mas, se a gente pensar nos indicadores e o que está acontecendo em relação à biodiversidade, clima, poluição do plástico, esgotamento dos solos por nitrogênio, né, excesso de nitrogênio e fósforo, que é a superfertilização. Aqui eles têm também o que eles chamam de a crise no nitrogênio. Que, como eu falei, tudo isso ligado à desigualdade social e como tudo isso exacerba a pobreza, e como hoje você tem, para cada solução ambiental criada, como, por exemplo, a transição energética, você tem uma exploração local com criação, sei lá, com extração de lítio, por exemplo, que tem um impacto enorme na Bolívia, no Chile, na Argentina, né, o quadrilátero do lítio, por exemplo. Usa muita água, tem uma série de problemas locais. Então, você tenta solucionar um problema, que é criar baterias para carros elétricos. Então, eles vão dizer na Europa, olha, não sei quanto da porcento da frota conseguiu eletrificar os carros. Aí você vai ver onde eles extraem os minérios. Então, assim, você resolve uma parte dos problemas, né? E aí você fala transfronteiriço, estou dizendo problema global, como a mudança do clima. Então, os países europeus reduziram as suas emissões, a União Europeia, de modo geral, reduziu a emissão, porém, deslocou o problema para outras áreas, como excesso de uso de água nesses países ali do quadrilátero do lítio, poluição, despossessão e tudo mais. Terras raras, a mesma coisa. No caso do Brasil, as turbinas, né, as usinas usinas eólicas sendo colocadas em territórios quilombolas, por exemplo. Então, digamos que não só o paradigma jurídico internacional, como os nacionais, não conseguem resolver, principalmente por causa das relações de poder, né? E digamos que as leis refletem, as leis e suas aplicações muitas vezes refletem essas desigualdades de poder. Então, eu acho que não, infelizmente. Então tá, agora eu vou passar para a professora Verônica. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Tá, eu vou só fazer um comentário, e se alguém quiser fazer uma última pergunta para a Cris, fica à vontade. Eu queria primeiro te agradecer, Cris. Eu sei o quanto a tua agenda é cheia, e quantas coisas tu tem para fazer, e tu poder, enfim, dedicar para a gente, não é nem 1h30, porque tem toda a parte de preparação, para nos dar essa aula, que não teve nada de en passant introdutória, tu conseguiu em 1h30, enfim, nos apresentar o panorama com a complexidade que essas questões têm e trazem e nos faz pensar. Então, queria te agradecer demais, te dizer que foi muito bom, mais uma vez, te ouvir e aprender contigo. Eu queria reagir à tua pergunta, à tua primeira pergunta. Tu colocou ali essa coisa dos desafios globais terem pouco apelo domesticamente, que é uma crítica que se faz um pouco, né, dessa falta de consciência ambiental das pessoas. E eu cada vez mais estou convencida de que o problema está na forma como perguntam, porque se a gente perguntar sobre fome, pobreza, desigualdade, falta de saneamento básico, as pessoas reagem, as pessoas sabem o que é não ter água em casa. Agora, o enquadramento disso enquanto questão ambiental é uma outra conversa, uma conversa de tradução, né, do problema como uma coisa ou outra. Então, e é isso, era só um desabafo, mas que também não é novidade para ti, porque são coisas que a gente já conversa. Um outro desabafo que tu traz a partir desse mesmo livro, em que eles estão falando em mania de crescimento. Haja eufemismo para não falar em sistema capitalista, não é mesmo?
Eu sei que a gente nem almoçou ainda, fazer crítica ao capitalismo talvez seja, enfim, fora de tom, mas eu acho que isso não significa dizer que, então, a experiência de comunismo real seja... Não tem nada a ver com isso, mas o fato é aqueles gráficos que tu apresenta de aceleração, eles não são do nada, né? Eles têm a ver com o sistema capitalista enquanto sistema econômico, enquanto sistema de organização político-econômico-social e a coisa toda. Ainda que a gente queira fazer uma crítica, e eu acho que daí é válida dizer... Não é só o capitalismo, tem uma questão anterior que é essa divisão ser humano, natureza, e é ali que estaria, é na modernidade, nessa dicotomia a raiz do problema. Pode até ser, mas a gente tem que começar eu estou dizendo a gente tem, mas eu sei que tu faz, então não é contigo, é só um desabafo, a falar do capitalismo para aqueles gráficos de aceleração. E eu digo isso, o meu incômodo com o eufemismo, porque ele é típico da política ambiental global e dos acordos internacionais ambientais, né? A história a humanidade sofre, enfim, é tudo no genérico, tudo diluído, enfim, e é esse o meu desabafo. Sobre a COP, eu concordo contigo, eu não me lembro qual foi a pergunta específica da Jane, aqui, comentar um pouco sobre a COP no Pará. Eu acho que a gente pode, num outro momento, porque agora não dá mais tempo, e aí te ouvir também sobre a participação a participação para além do Estado, né, para além dessa atuação dos Estados nesses espaços, nesses fóruns. Tu comentou da Rio 92, a importância que teve a Cúpula da Terra e as redes transnacionais de ativismo que se formam a partir dali e tal. Eu acho que isso, a COP30, as COPs que viram essa coisa toda, enfim, elas têm esse papel importante que é de ir de ir politizando sempre e sempre o tema, para que não vire um tipo de resposta técnica que alguns lá dentro possam tomar. Então, se a gente vai conseguir fazer a COP mais participativa, que foi prometido, a COP mais indígena, a COP que represente o território, eu não sei, a gente está, inclusive, pesquisando isso, né, Cris? Mas a expectativa de conseguir pensar a COP para além do que está dentro da mesa de negociação é algo, porque tem a ver com a tua pergunta ali, a que tu apresentou, que é algo que tem a ver com enquadramento. A gente não quer enquadrar como clima só a discussão de carbono que eles estão fazendo lá dentro. A gente quer poder falar em floresta, em vida, para além de carbono, só que isso a gente só consegue fazer fora do espaço da mesa de negociação. Enfim, desculpa aí. Eu acho que é isso. Então, essa que é o que a gente precisa, né? Quando a gente tem conversado muito, de como é que a gente escreve nosso manual de política ambiental global a partir do Brasil, a partir daqui, né? Porque quando eu estava preparando, então foi lá, não, mas como fazer, né? Assim, é tão difícil fazer esse diálogo, porque assim, até quando eles falam o que é global? Global é só assim. Eu falei, mas será que é isso mesmo? Né? E será que é só, entre aspas, falar de clima sem falar de justiça? Você falar só de biodiversidade sem falar de sociobiodiversidade? E, ao mesmo tempo, assim, reconhecendo a biodiversidade também, porque às vezes eu fico também com medo de que a gente transforme tudo em só se esqueça, né, da bio, né, assim, das espécies de plantas, animais, musgos, fungos, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista sobre fungos, né? E eu falei, gente, a gente não vê. Eu tenho um amigo que trabalha também com biodiversidade do solo, e tem milhões de seres no solo, né? E então, às vezes, a gente não dá importância. E aí, falando um pouco, eu lembrei que só uma anedota, mas que a Juliana, que faz trabalho com os povos indígenas no Rio Negro, e elas falam da mamãe argila, né? Que eles fazem tem todo um respeito pela argila que eles usam da beira do rio para fazer os artesanatos, que chamam, e tem que pedir uma permissão para a mamãe argila. Aí eu pensei assim, tem esse sistema todo de conhecimento que às vezes a gente não consegue nem alcançar, mas se a gente pensar dentro dos nossos sistemas de conhecimento, dentro do que a biologia mostra,
e esse meu amigo da biodiversidade do solo, ele diz assim, 1 grama de solo tem tanta vida que você não sabe, assim, né? E eles ficam bravos com a gente, o pessoal da biodiversidade do solo, porque eles falam, vocês só falam das espécies-chave, o mico-leão tá, mas ninguém fala do solo, porque tá tudo escondido, tem lá. Então, assim, se a gente pensar só o que a ciência sozinha mostra já é suficiente, né, para pensar que tem tanta vida em 1 grama de solo, assim, de terra, que às vezes a gente fala, e como a gente considera a terra, né? Terra virou sinônimo de sujeira, não sei se vocês, né, tem terra em mim, e fala, eu tô suja, e terra tem vida, né, assim, aí eu falo assim, o pessoal tira as árvores dos lugares que fala, tá fazendo sujeira no quintal, né, folha de árvore suja a calçada, então a gente é muito desconectado. Eu falo assim, por isso que é tão difícil, né? É tão difícil reconectar, porque assim, eu falei, olha, quantas vezes eu já ouvi no interior de São Paulo, o pessoal fala, cortei uma árvore porque estava sujando a calçada, então vou cimentar meu quintal porque suja demais. Eu falei, gente, o terreno sujo custa mais barato porque dá mais trabalho para tirar as árvores depois. O terreno limpo é o que vale. Terreno limpo é sem mato. Então, a gente é muito desconectado de tudo, assim, né? Por isso que é essa... aí acho que o capitalismo está no motor disso, porque o capitalismo pensa em natureza só como exploração, né? Como algo para ser só usado e descartado, né? Ser usado e descartado, usado e descartado. Então, acho que é isso. Mas você tem razão sobre como a gente precisa se engajar nessa crise. Por isso que quando a gente está escrevendo, a gente tem que dar um jeito de colocar ali. É isso, gente. Não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que já passou 1 minuto, né, do tempo. Eu peço desculpas também que eu passei da 1 hora, mas eu também me enrolei nos tais slides, assim, para colocar. Não, Cris, foi maravilhoso, de verdade, obrigada mesmo. E é isso, para quem não conhecia e não, eventualmente ainda não tinha, né, estudado a política ambiental global, acho que o que tu apresenta tem camadas e tem, enfim, obrigada mesmo. Gabriele, faz aí o encerramento para a gente. Então tá. Eu queria agradecer as professoras, né? Foi uma honra ouvir vocês duas falando. E, bom, chegou o tempo, né? A gente tem que almoçar, gente. E nós vamos falar mais recados por e-mail. E semana que vem nós vemos, né? Às 10h30. Então, gente. Tchau. Obrigada pela presença, Obrigada. gente. Até semana que vem. Obrigada pela Obrigada, tchau. também de todo mundo aqui. Até mais. Só desconectar, né? Sim. Então, tchau, gente. Beijos. Obrigada pelo Tchau, convite. tchau, prof. Muito obrigada pela disponibilidade. Até mais. Tchau. Para a gravação aí, pessoal. Eu acho que é o Matheus que tem que parar. Deixa eu ver.